Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meus filhinhos, minhas filhinhas, bem-vindos à nossa teledireção espiritual. Vamos ver hoje a virtude da castidade. Seguimos ainda o livro do Padre Francisco Fausto, A Conquista das Virtudes. Pois bem, devo recordar a vocês que nós vimos como devemos viver esta virtude da castidade quando estudamos o pecado capital da luxúria e quando falamos sobre a castidade vivida dentro do matrimônio. Mas vejamos quais são as estratégias gerais para vivermos a nossa castidade. Em primeiro lugar, a força da oração. Afinal de contas, sem a graça de Deus, como conseguiremos vencer as tentações? Não há como. Então necessitamos da força que vem do alto. Então, se tivermos uma vida constante de oração, nós não desanimaremos na luta contra as tentações e, claro, encontraremos as forças necessárias para vencermos a tendência à impureza. Eu destaco de modo todo especial aqui na vida de oração a confissão frequente, pelo menos uma vez por mês, e a recepção da Santa Comunhão. Afinal de contas, o corpo e o sangue do Senhor irão nos fortalecer, irão nos dar as graças para que vençamos as terríveis tentações contra a castidade. Muito bem, uma estratégia importante, a valentia de fugir. Quando somos tentados em relação à castidade, a melhor estratégia é fugir, não é bater de frente com a tentação. Não faça isso, é muito perigoso. Então fuja. É a melhor estratégia que há quando você está numa situação em que você pode cair na impureza. Algumas situações, por exemplo, ficar conversando em local isolado com uma pessoa que não nos convém, uma pessoa que tem tendências à depravação, por exemplo, uma pessoa que tem conversas depravadas. Não tem nada que conversar com esse tipo de pessoa e muito menos em local isolado. Depois, ambientes promíscuos e sensuais. Não devemos frequentá-los, claro. Participar de festas ou espetáculos impregnados de erotismo. Não devemos ir a esse tipo de coisa, evidentemente. Estarmos começando a buscar pornografia na internet. Isso brota especialmente do ócio, o não fazer nada. Então a pessoa começa a pensar em outras tantas coisas e acaba descambando tantas vezes para a impureza. Então, desligue o computador, vá fazer outra coisa. Vejamos estratégias de mortificação. Nós já vimos também as mortificações anteriormente, mas vamos ver as estratégias fundamentais aqui de mortificação. Em primeiro lugar, a mortificação da curiosidade. Vocês sabem muito bem que os incentivos externos da sensualidade desordenada entram em nós fundamentalmente pelos olhos. Entram pelos outros sentidos, claro, mas especialmente pelos olhos. E acabam o quê? Se impregnando na nossa imaginação. No mundo atual, meus amados irmãos, esses incentivos são constantes e agressivos. Por toda parte há uma estimulação artificial da sensualidade, não é verdade? Pessoas vestidas de maneira indecente, até mesmo na igreja, para a nossa tristeza. Outdoors, jornais, revistas, televisão e, de modo todo especial, a internet, onde se encontra de tudo, infelizmente, neste campo da sensualidade. A estratégia qual é? Desviar o olhar desse tipo de coisa. Não há outra estratégia. Desvie o olhar, mortifique os seus olhos. Nós já falamos isso também anteriormente. Depois, a mortificação da imaginação. Bom, se você viu realidades que levam você à sensualidade, o que acontecerá? A imaginação vai trabalhar com esse material, claro. Quantas vezes nos pegamos incendiados com fantasias eróticas. Vejam só, que nos atormentam, que nos querem levar a tantos outros pecados contra a castidade. A estratégia aí é dizer não aos devaneios sensuais. Mude o foco do seu pensamento. Essencialmente é isso.
pense em outra coisa, vá fazer outra coisa, dedique-se a outra atividade. Não se deixe dominar por esses maus pensamentos. Uma terceira mortificação é a da gula. Vejam só, os excessos na comida e, sobretudo, na bebida, nós já vimos isso quando estudamos o pecado capital da gula. Então, os excessos na comida e, sobretudo, na bebida insensibilizam a alma, fazem com que a dimensão corporal abafe a espiritual. A idolatria do prazer material do homem, através dos excessos no comer e no beber, puxa para a escravidão do sexo. Então a pessoa não se contém diante da comida, busca o prazer a todo custo na comida, fatalmente irá descambar para os prazeres sexuais. Então a gula é porta de entrada, vejam só. Se eu me contenho na gula, fatalmente vou aí combater com maior eficácia as tentações da sensualidade. Bom, por fim, amados irmãos, não podemos deixar de dar uma palavra a respeito da devoção a Nossa Senhora. Claro, mãe da pureza, mãe de santidade, ela que viveu uma vida casta, efetivamente. Então, recorramos a Nossa Senhora, meus amados irmãos, em primeiro lugar, rezando o Santo Terço todo dia, para que Nossa Senhora nos dê força para vencermos essas tentações terríveis. Agora, quando as tentações contra a castidade se tornam mais fortes e insistentes, o que devemos fazer? Ajoelhemo-nos, joelho no chão, invoquemos Nossa Senhora, peçamos a ela que dissipe essa terrível tentação, essas terríveis imagens, enfim, que podem nos atormentar. Então invoquemos Nossa Senhora, amados irmãos. Peçamos auxílio à Santa Mãe de Deus. Se a tentação é muito forte, ajoelhe-se, comece a rezar o terço ou faça o ofício da Imaculada, como você achar melhor. Peça auxílio a Nossa Senhora, porque senão você não resistirá a essas tentações. Então recorra frequentemente a Nossa Senhora. Por fim, alguns brevíssimos aspectos sobre a virtude da castidade. Devemos compreender que o sexo foi dado ao ser humano, que é imagem e semelhança de Deus, como um modo de participar do amor de Deus e do seu poder criador. Em outros termos, o sexo, vivido como Deus quer no matrimônio, é um meio de crescer na união e no amor dos esposos. É uma expressão do amor entre os esposos, claro, faz parte da vida matrimonial. Mas também o sexo dentro do casamento é uma colaboração com o Criador na vinda de filhos de Deus. Deus conta com o amor de um homem e de uma mulher para trazer novos filhos a este mundo. Por fim, meus amados irmãos, devemos ter consciência de que a luta pela castidade não é repressão negativa, não é ódio, não é desprezo pelo corpo, mas, pelo contrário, é uma maior valorização da dignidade do corpo, exercendo o sexo dentro do plano sábio e amoroso de Deus. Se a pessoa faz isso, então o seu corpo será respeitado. O corpo não é mercadoria, não é para ser exposto para o prazer de outras pessoas. O nosso corpo um dia, se fizermos a vontade de Deus, participará da glória da vida eterna. Então devemos respeitar o nosso corpo, porque afinal de contas ele é templo de Deus nosso Senhor. Pois bem, então que vivamos esta virtude importante e não nos deixemos contaminar pelos terríveis apelos da imoralidade na nossa sociedade. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.